Projeto Evacuação Mundial, por Ergon, editora E. Roca, 1998. Continuando a leitura agora da introdução. Desde 1982, quando vim morar na cidade de Campinas, cumprindo determinação superior para que eu pudesse iniciar uma nova fase de minha missão terrena, os canais de comunicação interdimensional me foram abertos e até hoje continuam nesse processo, sempre passando de uma fase para outra. É importante dizer, e que isso fique bem claro, que tudo o que aconteceu até o momento presente não foi, de forma alguma, ganho de presente, mas sim conquistado por duras provas e testes de firmeza, de propósito, de fé inabalável, de certeza da existência maior e da busca incansável do meu autoaprimoramento e autoconhecimento. Aconteceu em 1984, quando lutava com todas as minhas forças contra todos os empecilhos que surgiam na minha frente, com o fim de desviar-me do objetivo, que era o de publicar uma revista com tiragem de âmbito nacional, vendida nas bancas e que tratasse somente de assuntos, mensagens e ensinamentos transmitidos ao homem por níveis superiores de consciência. Quando eu estava procurando distribuir os 5.000 exemplares da revista Alpha e Ômega, que tinha acabado de chegar da gráfica, eis que fui procurado por uma pessoa que me convenceu a participar de uma reunião em sua casa, pois lá, nesse encontro, me entregaria algo que eu deveria publicar no Brasil. Eu não sabia do que se tratava, porém pareceu-me ser algo muito sério. No dia e hora marcados, compareci ao encontro. Lá chegando, encontrei diversas pessoas reunidas. O ambiente era de simplicidade, porém de muito bom gosto. Entre os presentes havia um que era e ainda é muito especial e que ocupa um importante cargo social. Por esse motivo, não me é permitido citar aqui seu nome. Assim sendo, passo a chamar a esse, a quem considero uma grande alma e que se tornou mais que um amigo, mais um irmão, por André. Ao fim da reunião, que fora para estudos e meditações, André levantou-se, foi até sua estante, de onde retirou um pacote, caminhou até mim e disse: Estive vigiando por algum tempo pelo Chile e acabei de chegar de lá. O Chile é um país muito místico e por esse motivo lá acontecem muitas coisas nessa área. Fiquei conhecendo alguns grupos que mantêm estudos e contatos ufológicos muito interessantes. Dentre esses, conheci uma pessoa, uma chilena, que em segundo me contou, mora atualmente nos Estados Unidos. Tuela é praticamente uma pessoa muito simpática e sorridente e dirige um grupo de estudos avançados no Chile e outro na América. E foi através dos contatos feitos por ela e outras pessoas que foi recebido e escrito esse trabalho que agora lhe entrego em mãos. Tuela pediu-me que trouxesse esse material para o Brasil, garantindo-me que aqui eu saberia a quem entregá-lo, porque isso aqui já estava programado por inteligências superiores. Quando soube do trabalho que você realiza nesse sentido, soube também interiormente que era a pessoa indicada. Portanto, passou-lhe, de agora em diante, a responsabilidade da divulgação desse material. Até então, eu não sabia do que se tratava, apenas sentia que deveria ser algo muito importante. Agradeci muito, principalmente pela confiança que em mim tinha sido depositada. Despedi-me e fui para casa. Lá chegando, examinei o conteúdo do pacote e o que encontrei me deixou muito surpreso. Naquela época, eu ainda não lia nada em castelhano, mas do pouco que pude entender, vi que se tratava de uma coleção de mensagens e ensinamentos provenientes de uma hierarquia extraterrena. Até então, foi tudo o que aconteceu. O material era um tanto volumoso. Então pedi a um grande amigo de São Paulo, Sabino Souza, que cuidasse da tradução da obra, e assim foi feito. Nesse meio tempo, publiquei a revista Alfa e Ômega, número 0, e me desdobrava em 1.000 para poder dar conta, juntamente com alguns outros amigos, da sua distribuição e venda.
Independentemente das dificuldades encontradas, sua repercussão foi um sucesso total. Infelizmente, devido ao incrível aumento dos custos editoriais, ou seja, papel, gráfica, fotolito, composição, etc., não nos foi possível, com nossos próprios recursos, continuar a publicá-la. Apenas em 1987 consegui, com muita persistência, produzir 500 volumes da número 1, que se esgotaram rapidamente. Juntamente com a revista, publiquei todo o material recebido de André, completamente traduzido e dividido em 3 livretos, 1, 2 e 3, e que tinham por título O Grande Projeto de Evacuação Mundial. Essas publicações estavam sob a responsabilidade de uma entidade por nós fundada, denominada Encom Spacitomeles, da qual falaremos um pouco mais em um dos próximos volumes. Após 7 anos, a Encom passou a chamar-se, por determinação do alto, Solarion. Essa introdução, que acredito necessária, é principalmente para aqueles que já conhecem o nosso trabalho, para que possam situar-se dentro do tempo e dos acontecimentos. Quero deixar aqui meus agradecimentos sinceros a todos os que, de alguma forma ou de outra, sempre buscaram nos apoiar, e também a todos os que perdoaram as nossas falhas. Assim sendo, agora, após 2 anos de afastamento, porém 2 anos de estudos e preparações, voltamos à ação, e mais aptos e preparados do que nunca. E nada melhor para o impulso inicial do que publicarmos o projeto de evacuação mundial, como livro e em escala nacional, conforme nos foi transmitido pelos mestres cósmicos, que monitoram a Terra. Portanto, esteja o leitor preparado, pois assim que terminar essa leitura, não mais será o mesmo, já que a luz que brilha em seu interior estará despertando, ancorando, acordando para as realidades superiores existentes nos bastidores da vida terrena. Comentários gerais. Quando, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus, o Cristo, pronunciou a famosa frase: "A casa do meu Pai tem muitas moradas", certamente esperava que palavras tão simples fossem facilmente entendidas, o que infelizmente não aconteceu. Os grandes sábios da Terra ainda continuam a ver nela uma complicada retórica ou parábola peculiar do grande mestre. Não querendo entendê-la ou recusando-se a aceitá-la em seu real sentido e significado, porém Jesus nunca foi mais categórico e claro em suas afirmações e ensinamentos. Ele também não brincava. Quando apontou para cima e disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo se referia a um sistema de céus existentes acima e abaixo deste céu, visto pelos olhos humanos. Um sistema de céus interligados, espaços, tempos ou dimensões que serão mudados, transformados e amplificados, onde existem incontáveis mundos e sistemas siderais, onde existem tantos tipos de vida diferentes que o homem terreno, com sua consciência atual, semi-adormecida, não conseguiria nem sequer de longe imaginar. Pois bem, a existência dos chamados discos voadores, como são comumente conhecidos, é um fato, uma realidade, e é um grave erro pensar que eles não existem ou simplesmente ignorá-los, imaginando que são produto da imaginação, como é a opinião de alguns, entre aspas, entendidos. Assim sendo, não pretendo, nessa introdução, tentar provar sua existência. Isso é tão lógico e evidente que só não vê quem não quer. Quero, isso sim, chamar a atenção do leitor para uma verdade que deve ser encarada de frente, pois está intimamente ligada, intimamente relacionada ao passado, presente e futuro da humanidade. Estou tentando, através dessas palavras, mostrar-lhe
essa inter-relação existente entre espírito, energia e matéria, profecias, promessas bíblicas, fins dos tempos, destino da humanidade. E o que tudo isso tem a ver com os discos voadores, seus comandantes extraterrestres e os mestres ascensionados. Como é sabido, os governos se utilizam da cortina do silêncio para não revelar ao povo a existência de poderes superiores a qualquer uma das forças da Terra, como também de seres e entidades tão poderosas capazes de controlar toda a humanidade. Desde há muitos anos foram iniciados na Terra comunicações de seres interdimensionais com determinadas pessoas, que depois de contatadas passaram a receber mensagens e profundos ensinamentos sobre o sistema humano, o sistema terreno e o sistema universal. Esses ensinamentos, além de confirmarem muitos dos conhecimentos já existentes na Terra, como os do Espiritismo e do Esoterismo, ultrapassaram tudo quanto existiu até hoje, principalmente no que se refere ao sistema mental humano, que a psicologia e a parapsicologia lutam para desvendar. São conhecimentos transmitidos sem as divisões e separações dogmáticas que caracterizam as ciências e religiões da Terra. São ensinamentos que deverão, na medida do possível, serem passados ao público pelos meios disponíveis e com todos os cuidados necessários para que não sejam usados erroneamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas essas revelações têm como principal objetivo a elevação humana a um sistema maior, mais perfeito, onde todos possam entender-se como irmãos, filhos do mesmo Pai, e a unidade da consciência existe em cada ser, interligando a todos pelo mesmo amor. Visam também o preparo da humanidade para os difíceis dias de transformações que ocorrerão neste final de milênio. Nesta face terrestre, neste final de milênio, nessa face terrestre. Esses dias são também chamados por tempos apocalípticos, tempos em que estão acontecendo os cumprimentos das profecias. E nota pessoal, Apocalipse não significa tragédia e nem Armagedon. Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse teve o seu significado muito deturpada. Então, a correção se faz muito necessária. Apocalipse significa revelação. Continuando. A nova era e seu verdadeiro significado. Muito popularizada a partir da peça musical Hair, ou a expressão Era de Aquário, é comumente entendida como o período astrológico da espiritualização humana e da fraternidade universal a se iniciar na virada do século, quando, após uma época de purgações, sofrimentos e transformações, surgirá um novo homem, depurado e limpo das imperfeições anteriores. Poucas pessoas na Terra conhecem o verdadeiro significado desses acontecimentos. O conhecimento humano é pequeno, limitado e, para complicar ainda mais, é dividido em muitas partes. Afirmamos novamente aqui, para se ter uma ciência mais clara e límpida das verdades universais, é necessário unir e desmistificar as duas partes aparentemente tão antagônicas, religião e ciência. A religião segue e fanatisma porque é baseada em evangelhos irreais, pois muitas das palavras foram alteradas segundo o interesse de quem as manuseava, ou seja, os fundadores das primeiras grandes religiões, que basicamente lançavam a ideia de que todos são pecadores e que deveriam temer a Deus, sendo servos ou escravos dele, tornando incoerentes ensinamentos muito preciosos. Nota pessoal, não existe pecadores. Cada um de nós cria e manifesta a própria realidade. Quando
na Terra vivemos uma realidade coletiva. E cada outra pessoa que nós vemos é uma parte de nós, que vem nos trazer alguma coisa. Eventualmente eu pretendo fazer um vídeo falando e explicando um pouco mais sobre isso. Talvez quando eu terminar ele, eu coloque ele aparecendo aqui em cima nesse vídeo. Então, continuando. Já a ciência tornou-se um conhecimento materialista, frio e calculista, do qual o amor e a sabedoria não fazem parte. A religião. Ora, se está escrito que um dia virá em que os homens não viverão mais do pão da matéria, mas da palavra viva de Deus, então é necessário estar atento e perceber que este é um alimento espiritual e que não virá a nós nem pela religião, nem pela ciência, mas pelo próprio ser. A hora desse despertar é agora. É a informação viva que está despertando no âmago de todos os humanos, mostrando-lhes um novo caminho, um novo evangelho, sem alterações, sem desvirtuamentos, das sabidas palavras deixadas pelos mestres cósmicos para os dias de hoje. Os ensinamentos, as informações que alimentam o espírito, aguardam no interior de cada um, e o novo entendimento há de se dar, inicialmente, através da mente racional. Não perturbe seu coração, caro leitor, acreditando que é isso ou aquilo, que poderá despertá-lo do profundo sono da ignorância de si mesmo. Levante-se, tome a identidade crística do seu ser e entre de corpo e alma em seu próprio Cristo manifesto. Siga somente a direção que ele lhe informa. Desde que ouça bem alto, do fundo do seu coração, isso é verdade. Então, é muito importante aqui, cada um, é uma nota pessoal agora, é muito importante cada um entender e sentir no seu próprio coração se faz sentido. Se faz sentido o que a nossa, entre aspas, ciência, ou o que o nosso sistema diz, que só existimos nós no universo, se realmente você acredita que só existiríamos nós no universo, eu pessoalmente acho muito difícil. E por estudos próprios, eu acredito que não é possível que exista apenas nós no universo. E eu tô fazendo esse trabalho exatamente para com essa obra, talvez ajudar a despertar pelo menos a curiosidade de outros irmãos, de outras pessoas, a estudarem mais sobre isso, a buscarem fontes mais confiáveis, mais reais, e não as fontes conhecidas, com os nomes conhecidos que a gente já está acostumado. Pois a maioria delas como é que eu vou dizer, está dentro de um sistema monetário muito restrito e controlado, com interesses próprios. Eu não posso falar muito mais do que isso, senão esse vídeo pode ser derrubado ou pode ser até excluído, ou eu posso tomar alguma punição no canal. E o meu propósito não é falar que a realidade é isso ou aquilo, é despertar cada um para pensar assim, será que a realidade é realmente só isso que eu vivo? Será que não existe alguma coisa a mais? Será que faz sentido as palavras desse livro? Então, continuando a leitura, essa nova informação vai surgir de mansinho em seu interior e se apresentará como o sentimento que você experimentou quando amou e o ente amado se aproximava. Acelere seu coração nesse momento. Confie nele e não tomará o mau caminho. Seja impecável e exigente em tudo o que fizer, mesmo nas mínimas coisas. Lembre-se que as grandes coisas são feitas de muitas pequenas. E é nessa nessa perfeição que você deve expressar o seu ser crístico, cósmico e infinito.
A ciência. No final da década de 1940, fenômenos começaram a aparecer nos céus da Terra. Eram objetos voadores silenciosos, em nada semelhantes aos que os homens tinham visto antes. Foram denominados objetos voadores não identificados. Embora semelhantes a pratos emborcados ou ovais, e por isso originou-se o nome popular discos voadores, como se tornaram mais conhecidos. Para muitos, esse fenômeno não tinha existência real, a não ser na imaginação de escritores de ficção científica e de jornalistas em busca de matérias sensacionalistas. Outros, com suas mentes condicionadas pela memória de guerras recentes, indagavam se esses objetos não poderiam ser um novo tipo de arma secreta, enquanto ainda outros indivíduos, percebendo a tecnologia avançada demais desses objetos, acreditavam que não se tratava de um fenômeno terrestre, mas do aparecimento na Terra de visitantes do espaço exterior. Qualquer que tenha sido o grau em que a imaginação pública tenha sido envolvida durante certo tempo por esses relatos sobre os misteriosos OVNIs, a realidade de um mundo cruel mergulhado cada vez mais numa guerra de nervos e tensão entre poderes atômicos devastadores, em pouco tempo relegou o fenômeno desses objetos para segundo plano. Os anos 50 e o princípio dos anos 60 foi um tempo de tensões constantes na arena da política internacional, pelo perigo de um confronto mundial. Armados com bombas nucleares, bem como armas de destruição de massas cada vez mais sofisticadas, as nações líderes de leste e oeste executavam jogadas extremas, enquanto as populações do mundo esperavam, em aparente desamparo, pela Terceira Guerra Mundial. Os livros e filmes daquele período espelham bem o medo, a tensão e o senso de resignação diante do inevitável que parecia tomar conta das pessoas à medida que cavavam abrigos antiaéreos e tentavam enfrentar a realidade de sobreviverem a um total holocausto planetário. Os desafios eram, antes de tudo, de consciência. Os vários tipos de credos religiosos, a ganância, a ambição, o ódio e o sistema separativista e individualista dos povos predominavam fortemente nos costumes sociais. A intolerância nas buscas de metas individuais ou nacionais era colocada acima do bem comum da humanidade. A intolerância nas buscas de metas individuais ou nacionais era colocada acima do bem comum da humanidade. Eu repeti essa frase porque aqui, colocando um ponto pessoal, aqui eu senti como se isso estivesse falando aqui, cada um estando apenas unicamente focado no seu pagar contas, no seu sobreviver, na sua comida, na sua moradia, na sua família, e não conseguindo realmente dedicar nenhum tipo de tempo ou energia para ir atrás, pesquisar e estudar esses fenômenos das visitas dos nossos irmãos. Realmente as pessoas estavam imersas numa realidade muito que consumia o seu tempo. Elas não conseguiam ter tempo para ir atrás. Então elas se resumiam a acreditar nas notícias que o próprio sistema trazia. E o sistema trazia as notícias que eles queriam que as pessoas vissem. Enfim, eu não vou adentrar muito nessa esfera para não ter perigo do canal sofrer nenhum tipo de represália. Mas fica a reflexão do porquê que o nosso sistema nos consome todo o tempo e energia que a gente tem disponível no dia a dia. E no final do dia a gente só quer tomar uma cerveja e não pensar em mais nada, literalmente não pensar em mais nada. Porque é muito cansativo pensar em qualquer outra coisa. Continuando, onde é que eu parei? Os desafios eram, antes de tudo, de consciência. Tentavam enfrentar a realidade. Eu não lembro qualquer coisa, eu vou ler de novo esse parágrafo, o terceiro parágrafo de baixo para cima. Os desafios eram, antes de tudo, de consciência.
Os vários tipos de credos religiosos, a ganância, a ambição, o ódio e o sistema separativista e individualista dos povos predominavam fortemente nos costumes sociais. A intolerância nas buscas de metas individuais ou nacionais era colocada acima do bem comum da humanidade. O poder, a força e a subversão sempre foram as ferramentas prediletas e mais aceitáveis para fazer prevalecer o desejo nacional patriótico. Quando tais poderes passavam a ser medidos em termos de soldados e de suas armas pessoais e seu uso relegado somente a campos de batalhas, a situação já era bastante caótica. Todavia, quando tais poderes foram aumentados pela ciência através da destruição nuclear dirigida a centros de grande população, ameaçando a própria existência humana como espécie, a situação tornou-se insustentável. A consciência dos líderes das grandes nações, ao pensarem em termos de poderes políticos ilimitados, não justificava nem lhes dava a autoridade para o uso de energias sobre as quais não possuíam nenhum controle, visto que seu uso representava simplesmente o extermínio de todos os tipos de vida material sobre o planeta. Um tipo de ação como esse só pode ser qualificado como total insanidade, dentro dos parâmetros da lógica. A partir de então, a consciência da necessidade do amor, da confiança e do desejo de servir os mais altos interesses da totalidade da vida tornou-se a única esperança num mundo cada vez mais dominado pelo caos. E assim encerra-se a leitura da primeira parte até a página 20. Gratidão, irmãos. Obrigado por vocês me darem a oportunidade de estar aqui trazendo esse trabalho amoroso e de graça para vocês. Se vocês puderem contribuir com alguma coisa, sentirem de contribuir, sintam-se à vontade. Eu vou deixar o meu Pix aqui na descrição. Gratidão, irmãos. Espero que entendam essas palavras com o coração aberto e entendam que não existe só uma verdade no universo. Existem muitas verdades. E no nosso mundo, muitas delas estão camufladas e soterradas por vários níveis de mentiras, de complexidades e de crenças limitantes e coisas que nos venderam como a verdade universal. Eu rogo para que vocês não acreditem em mim, mas para que vocês utilizem dessas palavras para montar a sua própria verdade. Não precisam acreditar no que eu estou lendo nesse livro, mas sintam no seu coração se alguma dessas coisas faz algum sentido, se essas palavras estão, de alguma maneira, trazendo uma mensagem boa e positiva para você, para te ajudar ou para simplesmente para colocar mais alguma mentira na sua vida. Eu acredito que não seja essa a questão, mas vai do entender de cada um. Gratidão, irmãos. Muito obrigado. Namastê.